Olá, gente, tudo bem? Mais uma aula de ética cristã. Hoje vamos falar sobre a ética cristã, ou o cristão e o aborto. Esse é um tema muito comum hoje, popular, principalmente por causa dos movimentos políticos de esquerda, movimento feminista, LGBT, os direitos reprodutivos das mulheres, que estão cada vez mais aí alcançando espaços, principalmente em nosso país, no mundo. Nós temos, por exemplo, no mês passado, se eu não me engano, nós tivemos aí a celebração do aborto, inclusive sendo colocada aí na Constituição da França. Então, no mundo inteiro, você tem Londres, em que cristãos estavam sendo presos por estarem orando em frente às clínicas de aborto. Então, é importante nós refletirmos a respeito deste assunto. Tem um filme muito interessante que eu gostaria de recomendar para vocês assistirem, que é 40 Dias, o Milagre da Vida, que conta a história de uma mulher que trabalhava em clínica de aborto e depois, ao presenciar um aborto, ela acabou se tornando uma defensora da vida. E também a história conta, o filme conta de como ela foi por um tempo assim capitulada, Ela foi levada ao movimento feminista com aquele negócio, meu corpo, minhas regras, que é a maior falácia que as pessoas já criaram, porque se é seu corpo e suas regras, então fala para o câncer não entrar nele, fala para uma gripe não entrar nele, fala para a Covid não entrar nele. Então, para você ver que na prática essas falas elas não funcionam, porque se é meu corpo e minhas regras, então eu tenho direito de dizer o seguinte: olha, gripe, eu não quero que você entre no meu corpo, porque esse é meu corpo, então eu coloco as minhas regras. E não é assim que acontece. Bom, nós precisamos então definir o que é aborto, O que é aborto? Aborto é a morte espontânea ou provocada do feto dentro do ventre materno e antes do início do parto. Percebe uma coisa interessante? Morte espontânea ou provocada. Então, essas duas coisas precisam ficar bem claras. No caso de mortes espontâneas, às vezes devido a falhas cromossômicas ou deficiências por parte da mãe, às vezes o aborto espontâneo ele pode acontecer. Então, eu conheço pessoas que, na tentativa de ter filhos, perderam 3, 4 filhos, tiveram abortos espontâneos. É pecado? Não, não é pecado, porque até então não houve a intenção de tirar a vida de alguém, tá? Isso simplesmente aconteceu por causas naturais, Isso aconteceu por causas naturais, então não existe sobre ela o peso, da condenação de ela ter cometido um crime ou um assassinato, tirar uma vida porque não tinha intenção, muito pelo contrário. Ela estava ali fazendo a manutenção, mas infelizmente aconteceu e ela não teve controle sobre isso. Então o aborto espontâneo ele não é pecado. Porém, você tem o aborto provocado, tá? Esse, no caso, o aborto provocado é a intenção de interromper a gravidez. É a intenção de se interromper a vida que está em andamento dentro do ventre materno. Quando existe essa intenção de tirar, essa criança que está no ventre sendo formada, então sim se constitui pecado e pecado grave aos olhos de Deus. Porque o que está ali é uma vida. A vida, para nós cristãos, começa na concepção. Ela não começa após o parto, porque a criança no ventre, ela é um ser vivo e ela é uma pessoa criada à imagem de Deus que deve ser protegida mesmo na vida intrauterina. Então, provocar esse aborto, tirar essa criança intencionalmente, constitui-se em assassinato. E a Bíblia mesmo é clara em Êxodo capítulo 20, em que Deus diz, não matarás. Então é proibido pela lei de Deus, pela palavra de Deus, que as pessoas tirem a vida de todo e qualquer ser humano, até mesmo de crianças indefesas que estão no ventre de suas mães. O lugar mais seguro onde elas se encontram, às vezes acabam se tornando câmaras da morte por causa de pessoas más, cujos corações estão carregados de trevas. Então, a gente percebe que está havendo nos nossos dias, o ressurgimento do culto a Moloque, O aborto hoje, celebrado pelas leis dos países,
e até mesmo de forma clandestina, é um culto a Moloque. Tem algo espiritual por detrás, gente. Nós precisamos entender que a questão do aborto, que está sendo tão procurada para poder legalizar, tem uma questão espiritual por detrás. É claro que Satanás trabalha, ele trabalha contra a vida das pessoas, ele trabalha contra a vida dos seres humanos. Há uma questão espiritual por detrás. Porque a gente percebe que nas religiões, as antigas religiões do Oriente Médio, você tinha ali uma divindade, ali, um deus Moloque, em que esse deus recebia sacrifício de crianças. Então crianças eram sacrificadas, geralmente o primeiro filho do casal era entregue a esse ser maligno, né? Inclusive uma estátua de Moloque foi colocada uma vez ali no Coliseu Romano durante algum tempo. Então crianças eram sacrificadas e entregues a demônios, né? Por meio daquela divindade chamada Moloque. E hoje essas crianças que são sacrificadas nos ventres das mães, nas clínicas de aborto, ou que tribunais decidem por retirar a vida dessa criança indefesa, por detrás elas estão prestando culto aos demônios. Há uma questão espiritual por detrás. Não é apenas uma questão de saúde pública, não é apenas uma questão social. É uma questão espiritual por detrás também. Então, na Bíblia, esse tipo de prática é proibido pela palavra de Deus. Então a gente tem que entender que foi Deus quem criou o homem, o Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então você tem ali o mandamento em Êxodo capítulo 20, versículo 13, do não matarás. Inclusive a vida das crianças também são alvos dessa proteção divina. Então aqueles que praticam o aborto intencionalmente, com o objetivo de tirar a vida daquela criança, eles incorrerão no juízo de Deus. Uma outra questão importante falar é a respeito da questão do planejamento familiar. Então, há pessoas que alegam vários motivos. Por exemplo, questões de dificuldade financeira, questões de saúde e de tantos outros problemas. Então, quer dizer que para esses problemas, o aborto é a solução? Gente, nós estamos hoje no século XXI, nós temos muitas formas de evitar uma gravidez, de ter uma gravidez. Tem preservativos, anticoncepcionais, existem outros métodos que também são contemplados na prevenção. Não é pecado prevenir a gravidez. É errado usar métodos abortivos. Por exemplo, a pílula do dia seguinte, ela tem um objetivo. Qual é? Interromper a gravidez, uma possível gestação. Então, fala-se de um método abortivo. Então, uma vez que procura interromper uma gravidez em andamento, então é aborto. Então, isso é errado aos olhos de Deus, aos olhos da sua palavra. Agora, prevenção, prevenir, não é pecado, porque a Bíblia até então, ela escrita naquele contexto do Antigo Oriente Médio, geralmente, por exemplo, muçulmanos têm muitos filhos, judeus tinham muitos filhos, e a Bíblia via isso com bons olhos. Hoje nós temos aí uma população no mundo de cerca de quase 8 bilhões de pessoas. Então, a gente pode, inclusive, prevenir, Você tem pessoas que, por exemplo, pegam textos como Gênesis capítulo 38, versículo 7 a 10, como se aquele texto estivesse proibindo um método contraceptivo, que no caso seria aquele coito interrompido. O que acontecia aqui? Um dos filhos de Judá, chamado Onã, ele tinha relações sexuais com a sua esposa, que já tinha sido esposa do seu irmão falecido, só que o que ele fazia? Na hora de ejacular, o que ele fazia? Ele pegava e jogava no chão. E aí a Bíblia diz que Deus o matou. Mas Deus não o matou porque ele pegava o sêmen e jogava no chão. Deus o matou porque ele era um homem mau, ele era um homem perverso. Então, você não tem uma proibição aqui, você não tem uma norma sendo estabelecida dizendo que Deus proíbe o coito interrompido. Você não tem. Deus não é contra nenhum tipo de método contraceptivo. É contrário a métodos abortivos, tá? Que é a interrupção da vida. Então, planejar, o planejamento familiar, ele não contraria o mandamento do Senhor, Inclusive, casais que pretendem ter filhos precisam planejar isso em oração, buscando a orientação do Senhor na sua palavra, buscando informações na área sexual, na área do conhecimento do corpo humano, que foi dado pelo Senhor. Então, se planejar para ter filhos não é pecado. Pecado é alegar inúmeras
né, dificuldades que a pessoa possa enfrentar ou ter, e então preferir tirar e abortar uma vida. Então, aos olhos de Deus, quem aborta está incorrendo na ira e no juízo do Senhor, porque está quebrando aquele mandamento do não matarás. Então, o aborto intencional, cujo objetivo é tirar a vida, interromper uma vida já em andamento, é sim pecado aos olhos de Deus. Há pessoas que têm abortos espontâneos. É pecado? Repito, não, porque não houve a intenção de tirar ou interromper uma vida que já está em andamento. Tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.